noite. Saravá, como a gente costuma sempre cumprimentá-los, né? Antes de mais nada, a gente pede desculpa pela... Tá quente, né, o ambiente, mas daqui a pouco a gente vai solucionar esse problema. Bom, nós sempre iniciamos o nosso trabalho, ou seja, quando eu digo trabalho mediúnico, dialogando, né, com a comunidade. Como vamos fazer com vocês aqui nesse exato momento. Hoje vocês perceberam que a nossa casa está ornada, ela tá diferente, né, do que os dias tradicionais. São os ritos, né, realizados aqui quinzenalmente. E essa mudança ela ocorreu hoje por duas questões bastante simples. A primeira dela é porque o rito é especial. E dentro dessa especialidade a gente vai aqui tecer alguns comentários, somente para esclarecer alguns pontos. O outro aspecto é que nós também não teremos o Exu, né? Como é uma praxe nos ritos com a presença de crianças. Geralmente, quando fazemos os ritos nesse molde, né, quinzenal, a criança vem primeiro e ao final a gente encerra com a vibração, com a falange de Exu. Hoje não. Hoje a gente estará aqui simplesmente movimentando as energias de acordo com as determinações espirituais, somente com a vibração de óleo. Bom, o que nós podemos falar a respeito da especialidade desse rito? E esse ponto, sim, eu gostaria de esclarecer, né, com vocês em alguns aspectos. O primeiro dele, quando nós falamos que é um rito especial, lógico que todo encontro espiritual ele é especial. Não é esse o sentido. Não que esses espíritos sejam mais importantes do que os outros. Não. É um rito especial, primeiro, pelas duas características que citei anteriormente. Não vai ter um cruzamento de vibração. Então, nosso templo hoje foi preparado, foi ornado com uma vibração exclusiva. Então, nós estaremos evocando apenas um dos 7 orixás, como nós preconizamos, como nós louvamos no Umbanda, né? E quando falamos de rito especial com crianças, vejam bem que eu não estou falando festa especial de Cosme e Damião. E é esse o ponto que eu queria deixar bastante esclarecido a vocês. Bom, o que nós entendemos como festa especial de criança e por que ela não se compara às festas tradicionais em outros terreiros, né, em outros ambientes, assim chamado de festa de Cosme e Damião? Bom, a primeira coisa que nós precisamos distinguir que Cosme e Damião, como a maioria de vocês acreditam que saibam, são dois santos da Igreja Católica. Quando é que esses dois santos começaram a se envolver, né, com a cultura da Umbanda? Quando houve um processo de sincretismo. Ou seja, tiveram que adaptar uma falange de espíritos que se assemelhasse àquilo que seria, né, a grande maioria do consciente religioso do Brasil. E no período que a Umbanda foi iniciada, 1900 para cá, especificamente com a inauguração de 1908, né, com o Dom Fernandinho de Moraes, houve essa adequação. É importante saber que quando esses espíritos começaram a se manifestar, o tradicional dos terreiros do dia a dia era a criança e os caboclos. Então quase ninguém sabia ou entendia, mas que vibração é essa? Meninos, criancinhas a vir conversar com a gente? Então a impressão que se dava era essa. E aí o movimento espiritual achou-se por bem ir adaptando, né, essa linguagem, essas informações, até que a comunidade terreiro conseguisse compreender o que está por trás dessas formas. Ou seja, por trás desse culto religioso, desse culto, desse caldo cultural praticado em grande massa pela Umbanda popular. Então, quando nós falamos aqui do santo Cosme e Damião, a primeira coisa que a gente precisa entender é isso, né? Embora sejam espíritos que integram a vibração de óleo, a festa de hoje não é de Cosme e Damião. E por que falamos isso? Como eu disse, foram dois santos, né, da Igreja Católica, aproveitados na vibração de óleo. E por que foram santos da Igreja Católica? Porque, na verdade, eles eram médicos de ofício, né, de profissão, mas eram santos, né, de devoção. E lógico que esses espíritos, esses dois espíritos, né, assim conhecido como Cosme e Damião, quando eles faziam suas terapias, né, de cura, levando a sua ajuda altruística a outros mais necessitados, eles sempre se deparavam com crianças.
Talvez seja esta um fundo de história que poucas pessoas dialogam ou falam nos terreiros. E quando eles atendiam as crianças, geralmente as crianças não ficam quietas, né, com os adultos. E aí o que eles faziam? Eles acharam a técnica de atender os doentes infantis dando doce para eles. Aí eles ficavam mais tranquilos. Então eles acabaram desenvolvendo essa habilidade que todos os lugares onde eles chegavam, eles, quando eram crianças, né, doentes, eles tinham essa mania, né, de distribuir o doce para a criança ficar quieta e eles conseguirem fazer o que tinha que ser feito. E isso foi aproveitado dentro do movimento espiritual, ainda que seja pelo aspecto cultural. Bom, mas Maristão, eu já ouvi falar que na festa de crianças nos terreiros de Umbanda popular, não é só Cosme e Damião, não, tem o Crispim e o Crispiniano, né? Que são os dois outros espíritos que eles se assemelham. E ainda tem o Dom, que é o pequenininho que ficou no meio do Cosme e Damião, né? Assim, sabe? E onde é que surgiu essa história? Onde surgiu, por exemplo, esse mito hoje ainda sustentado pelo movimento de Umbanda popular? Bom, esse movimento, ele é sustentado, inclusive há um mercantilismo, né, por trás disso, que é a venda das imagens, com esses dois santos, né, o Cosme e o Dom, e um pequenininho no meio deles, que eles falam, esse é o Dom. Então o Cosme, o Dom e o Damião, se vocês verem na loja de Umbanda, né, de artigos religiosos, vocês vão perceber que tem a imagem, né, dos dois santos e a outra criança no pé, mas isso simplesmente eles criaram? Não. Existe um outro fato por trás disso. É porque no início das macumbas no Rio de Janeiro, uma mucamba de terreiro ficou grávida e tinha gêmeos. E aí ela tinha sido anunciada por um espírito que a atendeu e acompanhou todo o processo espiritual, dizendo o seguinte para ela: bom, são gêmeos, mas se surgir um outro, ele é o Dom. E eles pegaram essa história, por trás fizeram todo um trabalho cultural de divulgação, né, do que tinha ocorrido, e acabou virando, né, essa história uma pragmática do caldo cultural da Umbanda popular. Com isso vieram os espertalhões, né? Vamos fazer as imagens, vamos vender as imagens. E é o que acontece até nos dias de hoje. Bom, qual outra informação importante que podemos dar a respeito desses dois mártires, né, da Igreja Católica, ainda muito cultuados no movimento umbandista? Que eles desencarnaram um pouco depois, né, de 300 anos depois do nascimento do Cristo. E, nesse período, eles acabaram virando mártires da Igreja Católica e acabaram sendo aproveitados no movimento cultural nesse contexto do movimento umbandista. Bom, para nós da Umbanda Esotérica, onde é que entra as crianças e os mistérios que estão por trás das formas? Essa sim, eu acho que é uma informação relevante e que é, de fato, divulgada por nós no movimento esotérico. Primeiro, é uma informação que é recorrente, eu dou sempre quando posso essa informação ao público presente em nossa casa. As crianças que se manifestam na Umbanda Esotérica não são crianças infantis. São espíritos antiquíssimos, mas que assumem forma astral de criança para poderem se apresentar no movimento. E aí, curiosamente, essa semana alguém me perguntava assim, mas eu já ouvi falar que tem crianças que desencarnam na tenridade que são aproveitados na falange de Umbanda porque eles são puros, são amorosos. De fato, isso não é mentira. Existem sim, dentro da falange dos iores, dentro das vibrações de criança, uma equipe espiritual que de fato são crianças infantis que desencarnaram de mortes naturais aqui na Terra e que, dado a esse grande poder, né, que elas carregam aqui da pureza, da alegria, são aproveitadas na falange. Mas a informação mais importante que nós precisamos reter é essa: os espíritos que se manifestam na Umbanda Esotérica como criança não são crianças. São espíritos que são grandes magos, são grandes sabedores, mas simplesmente se adequam à sua vibração para que possam se apresentar nos nossos movimentos. E por trás desse trabalho, o que eles trazem para nós? Justamente esses atributos: a pureza e a alegria.
Então, a presença desses mentores na casa tem essa conotação de, primeiramente, purificar o ambiente. E aí é comum a gente ver, por exemplo, quando eles se manifestam, baterem palmas, sorrirem, né, assoviarem. Isso são trejeitos, né, que eles utilizam para purificar o ambiente, purificar a energia do espaço. E a alegria automaticamente cria, né, um estado receptivo em todos nós, tanto no receptivo, que são os médicos, quanto nos consulentes, que de fato vão receber os benefícios. Esse trabalho é extremamente importante por dois aspectos, aí sim, são aspectos esotéricos preconizados por nós. Primeiro, que são espíritos que atuam fortemente na quebra, né, das vibrações obsessivas. Entenderam o que eu disse? São espíritos que atuam e auxiliam na quebra das vibrações obsessivas. E essas vibrações, elas podem ser desde às vezes um vício mais simples, por mais simples que seja, comum aqui na nossa sociedade, né? Exemplo, por exemplo, de uso do cigarro ou de uso de bebida, mas até, por exemplo, demências mais sérias que identificado como doenças patológicas, né, pela psiquiatria. Então esses espíritos, eles têm o poder de manipular energias e atuarem, né, primeiramente combatendo esse tipo de energia sobre as pessoas, mas mais do que isso, freando muitas das vezes os espíritos, né, que praticam esse tipo de movimento sobre os consulentes. Ritualisticamente dizendo, Marista, mas então essas montagens todas bonitas aqui não tem aquilo que é tradicional no movimento popular? Tem. Tanto é que foi feito aqui hoje, nós movimentamos forças para que pudesse ser disponibilizado a vocês algumas guloseimas. E o que significa essas guloseimas? Significa bênção desses espíritos através desse ato cultural já divulgado nos terreiros do dia a dia. Então vai ter distribuição de bala, vai ter distribuição. Mas nós precisamos entender que esse ato, ainda que seja praticado no movimento popular, não é o mote principal nosso. O fundamento principal dessa festa que vamos realizar aqui hoje é nos despertar, primeiramente, isso eu queria que vocês prestassem muita atenção, esperança. Eles são símbolos do início. Então a presença deles nesta comemoração, nesse ritual de hoje, com toda absoluta certeza vai nos permitir alcançar essa esperança e, assim que tudo, visualizar uma conquista futura. E eu tenho certeza que cada um de nós que estamos aqui hoje tem um ideal, está buscando algo. Então essas vibrações desses mentores é essa esperança que é essencial na vibração deles. Esse é o primeiro aspecto. E o segundo é que todos nós temos, né, a nossa parte infantil, muitas vezes ali, escondido, camuflado. O que é o mistério das movimentações? Exatamente despertar esses atributos, né, de alegria, que às vezes nos falta na vida, no dia a dia aqui da existência terrena. Então, tem esse outro fundamento. E mais do que isso, quando nós falamos de distribuição de guloseimas, vocês devem entender que as guloseimas, na verdade, elas são axés de renovação de força interior. Então, com esses três aspectos, né, o ritual vai buscar alcançar em cada um de nós, ou seja, nos oportunizar uma esperança de algo que estamos buscando, renovar a nossa força de axé e despertar a nossa alegria. Se a gente conseguir alcançar nessas movimentações aqui, para nós, esses três aspectos para nós já estão suficientes. E mais do que isso, né? Dar um ambiente favorável às crianças que estão presentes. No mais é isso. A gente espera ter explicado, né, a vocês o que nós entendemos como festa, né, das crianças. E, repito, não é a festa do Cosme, do Um, nem do Damião, porque esse é uma tradição da Igreja Católica, embora tenha sido adaptada num contexto
cultural, no processo de sincretismo pela Umbanda popular, não é o mote da Umbanda Esotérica. Mas nós entendemos que as festas é uma forma de a gente convergir, né, com vocês que frequentam a nossa casa, até porque sabemos que muitos de vocês frequentam outros terreiros também. Então, por que não conversarmos nessa linguagem, aproximarmos os saberes? Por que não aproveitar essa cultura que já existe no movimento, mas refiná-la um pouco mais? É isso. Muito obrigado. Aranoan, Saravá, bom dia a todos.